Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área. Ah, que saudade do nosso Prepara Sedu no YouTube. Ah, que delícia. Tá chegando a Sedu, minha gente. E você não pode perder essas dicas. Além dessas, eu vou te lembrar que existem aqui mais de 10 vídeos gravados para Sedu. Este é o momento de você ver resolução de questões, este é o momento de você revisar, este é o momento de você colocar aqui o que a Sedu realmente cobra. É hora de você prestar atenção nisso, porque não adianta nada você ter conteúdo e não ter estratégia. É preciso combinar o conteúdo com a estratégia. E é isso que eu vou procurar fazer nesses últimos Prepara Sedu. Antes disso, antes da gente começar, e hoje eu vou te entregar 2 questões da sua prova. Tanto para você que vai fazer a prova de agente de suporte educacional, quanto para você que vai fazer a prova de professor e pedagogo. Eu vou te entregar as 2 coisas. Então veja, eu vou te entregar aqui 2 questões que vão estar lá no dia 16. Eu afirmo para você que questões como essa tem 90% de chance de cair aí na sua prova. Tá bom? Mas antes da gente começar, você já se inscreveu no canal? Inscreva-se aí, isso ajuda muito a disponibilização das aulas gratuitas e melhor, sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe uma notificação. Além disso, minha gente, você já me seguiu lá no Instagram, @profguifonseca? Também posto muita coisa por lá. Ok? Quem vai passar na Sedu aí, minha gente? Escreve aí. Bota eu aí pra mim no seu comentário, vai! Você vai passar na Sedu? Bora! Bora, vamos passar na Sedu! Bora, vem comigo! Nós vamos tratar de 2 questões importantes hoje, minha gente. As questões sintáticas e a reescrita de frases. Quando a gente fala de sintático, nós estamos pensando na função das palavras. Hoje nós vamos falar sobre questões sintáticas e reescrita de frases. Mas antes disso, eu queria te pedir um cuidado com a prova da FCC. Eu vejo nesse processo de revisão muita gente supervalorizando a interpretação de textos ou subvalorizando a interpretação de textos. E a FCC, minha gente, tem uma prova muito equilibrada. A FCC, ela combina a interpretação de textos, a interpretação dos textos com a realidade gramatical. Você vai encontrar praticamente metade da sua prova de interpretação de textos e metade da sua prova de gramática. Então, o que eu indico para você, por exemplo, para estudar interpretação de textos? Estude as premissas básicas da interpretação, estude o conteúdo da interpretação, mas principalmente faça 10 questões de interpretação de texto até chegar à prova. E a gramática, minha gente, é preciso que você domine os temas principais. É preciso que você domine sintaxe, pronome, verbo, pontuação. É preciso que você domine esses temas principais e eu vou falar mais de quais são os temas principais amanhã na nossa live do Instagram. Aqui eu só queria dizer para você que a interpretação de textos e a gramática se combinam. Mas, sobretudo, minha gente, aqui você precisa entender que a FCC tem padrões. Isso é o principal. Você vai ver que os enunciados da FCC se repetem o tempo todo. Então eu tenho que olhar para o enunciado e já saber o que fazer com ele. O enunciado não pode ser uma surpresa para mim. Entende? O enunciado não pode ser algo que a banca vai me pegar de surpresa, porque a FCC repete as mesmas coisas, os mesmos enunciados, sempre. E hoje eu vou te entregar 2 desses enunciados. O primeiro deles é esse aqui. Olha bem para essa questão. Ortega y Gasset
dizia que a comédia era um gênero literário que confirmava o poder do que já está estabelecido. No contexto, o trecho sublinhado acima exerce a mesma função sintática que o também sublinhado em. Minha gente, você viu uma questão como essa? Qual é o primeiro passo? Olha bem, qual é o primeiro passo quando você vê uma questão como essa? O primeiro passo é você analisar, antes de você ver as opções, é analisar o enunciado, é analisar a frase que o enunciado te deu. Então observe, Ortega y Gasset dizia alguma coisa. Vou pegar o meu verbo, toda a análise sintática começa pelo verbo. Quem dizia? Ortega y Gasset. Então Ortega y Gasset, minha gente, é o meu sujeito, ok? Ortega y Gasset é o sujeito do meu período, é o sujeito da minha oração, ok? Portanto, o que ele está perguntando aqui? Você pode, simplificar esse enunciado quando você reconhece a função. Porque, na verdade, agora você está transformando o enunciado para onde está o sujeito. Ele quer onde que o termo sublinhado é sujeito. Beleza? Vem comigo. Já nos primeiros minutos, o protagonista, filho de uma família de párias, considera, diante da miséria à sua volta, o quanto tudo é metafórico. Observe que o verbo principal aqui é o considera. Quem que considera? Opa, é o protagonista. Ué, Guilherme, será que já achamos a resposta então? Muito provavelmente, minha gente. Olha só, o protagonista é o sujeito. Repare, agora basta nós verificarmos se a gente vai achar alguma opção em que nós vamos ficar na dúvida. Letra B. O filme opõe uma família de desempregados condenados a viver como parasitas a uma família de ricos frívolos. Quem que opõe, minha gente? O filme. É o filme que opõe. Ok? Portanto, o filme é o sujeito. Sua análise poderia parar aqui. Mas como a gente está estudando, qual é a função de uma família de desempregados? Bom, quem opõe, opõe uma coisa à outra, né? Eu coloco uma coisa para se opor à outra. Então, o verbo opor será um verbo transitivo, direto e indireto. Ele opõe uma família de desempregados, que é o objeto direto, a uma família de ricos frívolos, que é o objeto indireto. Beleza? Logo, a letra B está errada. O termo sublinhado não é sujeito, é objeto direto. Letra C. Na comédia proposta por Bong, para falar do estado insustentável da desigualdade no mundo, as metáforas são evidentes. Bom, para falar do estado insustentável, quem fala, fala de alguma coisa. Pode falar alguma coisa também, mas nesse caso aqui tem preposição. Então aqui nesse caso, quem fala, fala de alguma coisa. Aqui o verbo falar será transitivo indireto e do estado insustentável será o nosso objeto indireto. Beleza? Letra D. A casa onde vivem os ricos, a julgar pelas visões do filho menor. Bom, minha gente, olha bem. Essa expressão do filho menor, ela nem está com um verbo associado muito perto dela para a gente ver se ela é o sujeito de um verbo.
Aqui você tem dois verbos, ó. Vivem, e aí você tem os ricos que vivem, a casa onde vivem os ricos, a julgar pelas visões do filho menor. Veja, do filho menor não está associado a julgar. Do filho menor está associado a visões, que é um nome. Então, do filho menor é um adjunto adnominal. Ridículo é quem acredita na normalidade das estruturas. Minha gente, ó, ridículo é alguma coisa. O verbo principal aqui é o é, que é um verbo de ligação. O que é quem ainda acredita na normalidade das estruturas? Ridículo. Ridículo está associado ao é, assim como quem ainda acredita na normalidade das estruturas. Na verdade, se a gente colocar na ordem direta, a gente vai observar que quem é ridículo. Então, ridículo é uma característica do sujeito, que é a ideia de um predicativo do sujeito, certo? Né? Uma característica do sujeito que está associada ao verbo é um predicativo do sujeito. Portanto, minha gente, olha só, a única opção em que você tem aqui a ideia de sujeito é, de fato, a letra A. Muito cuidado com essa última. Essa última é uma casquinha de banana. Ah, Guilherme, o que é? Ridículo, mas cuidado. A frase aqui está na ordem indireta, né? Ele colocou o predicativo do sujeito antes. E, minha gente, ridículo não é um adjetivo? É muito difícil que um adjetivo sozinho seja sujeito. Provavelmente o que acontece aí é que a ordem está invertida. Tudo bem? Então, letra A é a nossa resposta. Questão da mesma família e só para você ver como isso se repete, antes da gente ir para a nossa segunda questão típica, que é a questão de reescrita. Ninguém na família tocava qualquer instrumento. O elemento em destaque acima exerce a mesma função sintática que o elemento grifado em. Repare, primeira coisa que eu vou pegar é o verbo. Quem que tocava? Ninguém tocava. Então, ninguém vai ser o meu sujeito, ok? Ninguém aqui é o meu sujeito. Quem toca, toca alguma coisa. Então, qualquer instrumento será objeto direto de tocava. Portanto, o que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando, ó, onde que você reconhece que o segmento sublinhado é um objeto direto? É isso que ele está perguntando na prática. Tudo bem? Mas sei que veio firme. Minha gente, vamos lá. Sei que veio firme. Eu tenho, ó, duas orações. Sei e veio. Lembrando que o número de orações é um número de verbos. Ok? Sei que veio firme. A oração que eu tenho que prestar atenção é o veio firme. O que eu estou dizendo aqui? Que alguém veio firme. Firme é característica desse alguém. Característica depois do sujeito, característica associada ao sujeito é um predicativo do sujeito. Ó, é um predicativo do sujeito. Ah, Guilherme, predicativo do sujeito não é só com verbo de ligação, não? Não! Predicativo do sujeito é qualquer característica do sujeito que esteja associada a qualquer verbo. Esse troço de que o predicativo do sujeito é exclusivo do verbo de ligação é um mito, tá bom, minha gente?
Eu não sei. Então, a gente já sabe que está errada. Eu não sei. Quem que não sabe? Eu. Então, eu aqui é sujeito. Errado, não é objeto direto. O estudo, o desenvolvimento musical torna-se necessário. Olha bem, o desenvolvimento musical torna-se necessário. Quando você tem aqui o desenvolvimento musical torna-se, o desenvolvimento musical é o sujeito, torna-se é um verbo de ligação, porque aqui dá uma ideia de mudança de estado, e o necessário é uma característica do sujeito, portanto, um predicativo do sujeito. Ok? Então, errada de novo. Sanfoneiros itinerantes que passavam por Itabaiana. Nós temos duas orações aqui de novo. Né? Sanfoneiros itinerantes que está completando outra oração e o que passavam por Itabaiana. Olha bem, se eu pegar aqui o passavam, quem que passavam? O que está substituindo os sanfoneiros itinerantes. Isso aqui é muito importante, minha gente. A banca cobra. O sujeito aqui não é sanfoneiros itinerantes. O sujeito é o próprio que. Por quê? Aqui nós temos um pronome relativo. Quando que o que vai ser pronome relativo? Quando eu puder trocar pela ideia de o qual, ou, obviamente, o seu plural, né? O qual ou os quais. Então você tem aí, sanfoneiros itinerantes que passavam por Itabaiana. Sanfoneiros itinerantes, os quais passavam por Itabaiana. O que não está substituindo sanfoneiros itinerantes? Sanfoneiros itinerantes seria o sujeito, concorda? Logo, o que vai ser o sujeito? Portanto, não é a resposta da questão também, porque ele quer o objeto direto. Ok? Eu digo isso porque eu também. O verbo dizer aqui, quem que diz? Eu. Eu é o sujeito. Quem diz, diz alguma coisa. Isso é o objeto direto. Agora é só ir para a galera, marcando a letra E. Minha gente, e agora deixa eu te apresentar os nossos projetos de revisão. Atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Né? Frase do Telecurso 2000. Se você lembra dessa frase, provavelmente você já sente um joanete, você já sente uma dor nas costas. Né? Vamos lá! Nosso primeiro projeto, que começou ontem, foi o Revisa Sedu. Nós fizemos uma aula de 3 horas, pessoal, delineando toda a prova da FCC, dissecando cada enunciado da prova da FCC, tudo o que pode cair. E claro, essa aula foi gravada e está na nossa plataforma. Este é o Revisa Sedu. O que o Revisa Sedu tem? Ele tem um curso de correção de provas de português. Correção de provas de português. Ah, Guilherme, mas é só isso? Não. Ele tem mentoria de redação, em que eu escrevo a redação com você para agente de suporte educacional, ou no caso de professor e pedagogo, o seu estudo de caso. Em todos esses 2 casos aqui, nós temos 10 propostas para você fazer comigo. E aí eu faço a correção personalizada de 3 dessas propostas. Correção personalizada de 3 redações. E aqui, minha gente, não é aquela correção personalizada em que eu só anoto, não. Aqui a correção personalizada é aquela que eu mando para você por áudio. Você não entendeu? Você me devolve, manda o trecho, pergunta, eu te devolvo de novo por áudio. A gente conversa sobre como melhorar a sua redação. Por isso que é muito personalizado.
Então nós temos essa junção desses fatores básicos. Além disso, quando você adquire o Revisa Sedu, você está adquirindo toda a revisão. Então você vai ter, no caso de professor e pedagogo, você tem liberados os aulões de revisão de estudo de caso. No caso, né, de agente de suporte educacional, você tem liberados também os aulões online de redação. Então é uma revisão completa de português e de discursiva para você. Tudo isso, minha gente, ó, era 250 conto. Hoje eu tô fazendo para você por 190 conto, usando lá o cupom REVISA20. E se você quiser acrescentar qualquer aulão presencial, você adicionando R$40 adquire o nosso aulão presencial e vai para R$230. Minha gente, tá de graça. E por falar no aulão presencial, vem aí mais que uma revisão, minha gente, vem aí a realização de um sonho para mim. Veja, Guilherme, ó, eu não tenho tempo de assistir aula online, a vida é muito corrida, mas vem comigo nesses aulões presenciais. O material é completamente diferente, nada do que você já viu. Eu te garanto, mesmo que você faça o curso do professor Davi, mesmo que você faça o meu curso, minha gente, o material é completamente diferente de tudo que você já viu. Eu vou te dar todas as ferramentas de como pensam, né, as pessoas da FCC, de como você vai resolver cada questão, o passo a passo, minha gente. Nós teremos 4 horas de português e estudo de caso. Português e estudo de caso. Nós vamos fechar a sua prova. Acredita em mim. Nós vamos, com esses recursos, fechar a sua prova. E aí nós estaremos, ó, 21 de fevereiro, né? Nós estaremos, este domingo, nós estaremos aqui, ó, em Cachoeiro. É, papai. Este domingo, já é esse domingo às 14 horas. 8 de março em Colatina, 9 de março em Aracruz e 15 de março em Vitória para um super aulão de véspera. Vou fazer um tour pelo estado, pessoal, algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre dei muita aula para a escola básica, né? Eu era professor de uma grande escola do Espírito Santo e eu já passei por todos esses lugares. E esses lugares formaram muito do professor que eu sou hoje. Então eu quero devolver aos queridos habitantes dessas cidades, né, dessas cidades e das cidades vizinhas, né? Infelizmente a gente não consegue cobrir, né, as cidades vizinhas também, mas nessas cidades e nas cidades vizinhas, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Aracruz, Fundão, né, Colatina, Cachoeiro, todas as cidades do interior, vamos nos encontrar, pessoal. Vamos nos encontrar que vai ser bom demais. E Guilherme, quanto que é isso, pelo amor de Deus? R$ 89,90, pessoal. O link já tá aí. Cuidado, ó. Os ingressos para Cachoeiro já estão acabando. Colatina, Aracruz, Vitória, a gente começou a venda agora. Mas compre, já garanta o seu e vem comigo, papai. Que agora a gente vai falar deste outro enunciado. Tudo que eu tô falando, os links estão aí nos comentários, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Primeira coisa que você vai pensar comigo nesse enunciado. O que confunde muita gente? Como tem sobre o texto aqui, a galera já fala assim: Guilherme, se é comentário sobre o texto, eu tenho que voltar no texto. Não. Olha o que ele perguntou. Ele não te perguntou se está adequado ao sentido do texto. Ele não perguntou isso. O que ele perguntou aqui é se está claro e correto. Então, ele não quer que você veja o texto. Não, ele só está perguntando aqui se está claro e se está correto. Minha gente, entre claro e correto, o que é mais concreto de você analisar primeiro?
é aquilo que é correto gramaticalmente. Então nós vamos deixar essa análise da clareza para depois. Mesma coisa se ele perguntasse sobre o sentido e sobre a correção, tá, pessoal? Se ele perguntasse sobre o sentido e sobre a correção, primeiro você exclui aquilo que está errado. Depois você vai para o sentido, beleza? Letra A. O texto deixará surpresos todos aqueles que imaginavam estar nos fatores externos a razão exclusiva do nosso bem-estar ou mesmo da nossa felicidade. Vamos lá. O texto deixará surpresos todos aqueles que imaginavam. Ok. Estar nos fatores externos a razão exclusiva do nosso bem-estar ou mesmo da nossa felicidade. Não parece ter nada errado. Então vamos deixar a reservadinha aqui. Ah, Guilherme, eu achei difícil de ler. Então, mas isso é abstrato, não é? Vamos deixar reservadinha aí. Nós não observamos nada errado. Beleza? Quando se imagina de que nossa felicidade depende de fatos vividos, não se deve deduzir que a mesma possa incluir sinapses ou substâncias bioquímicas. Aqui eu já tenho um problema. Minha gente, quando eu analiso a correção de uma frase, quais pontos mais eu tenho que me atentar? A regência, a concordância e a pontuação. São esses os 3 pontos que a FCC vai em cima, ok? Inclusive são 3 dos pontos mais importantes aí que eu estudaria agora nessa reta final. Regência, concordância, pontuação, pronome, certo? E verbo. Seriam meus 5 assuntos favoritos aqui, tá bom? Quando se imagina de que nossa felicidade... Minha gente, quem imagina alguma coisa, concorda? Então o que esse D está fazendo aqui? Não faz sentido. Então você tem aqui um erro de regência. E outra coisa, esse a mesma eu não posso usar para substituir uma referência. Então a B eu já posso excluir, porque ela está incorreta. Eu nem preciso pensar na clareza, tá bom? Letra C. Ainda quando sejam momentâneos nossos momentos de felicidade, nossos ímpetos de felicidade, o que lhes acarretam desprazer a fazem parecer mais prolongada. Opa, vamos lá. Ainda quando sejam momentâneos nossos momentos de felicidade, esse quando aqui é estranho, né, pessoal? A conjunção é o ainda que. Beleza. Ainda que sejam momentâneos nossos ímpetos de felicidade, ok, a concordância está certa. Nossos ímpetos de felicidade sejam momentâneos. Agora, o que lhes acarretam? Não, porque o que é sujeito de acarretar? É esse o que. Portanto, é singular. Logo, não é acarretam, é acarreta. Logo, a C está errada. Letra D. Não se devem presumir que as relações sejam mais decisivas que as substâncias bioquímicas de cujas depende o nosso bem-estar. Opa, vamos lá. Não se devem presumir? Guilherme, por que não é? Porque olha só, o que não se deve, pessoal? Presumir que as relações sociais sejam mais decisivas, blá, 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 blá. Então você tem um sujeito aqui iniciado por um verbo. Você tem o que a gente chama de sujeito oracional. Minha gente, isso vai cair na sua prova. Seja num enunciado como esse, seja numa questão de concordância. Isso é a coisa que a FCC mais gosta na concordância verbal. Se o sujeito é oracional, se eu pergunto aqui para o meu verbo o que não se deve e a resposta é um outro verbo, ele tem que ficar no singular, ok? De cujas depende o nosso bem-estar. Esse uso de de cujas também está errado. Não se pode usar cujo aqui.
É de que depende o nosso bem-estar. O cujo dá sentido de posse, minha gente. Então não existe essa estrutura de cujo mais verbo. Essa estrutura de cujo mais verbo, ela vai estar errada, sempre. Então a letra D também está errada. São de acordo com as regras da evolução que passamos a ter sensações proporcionadas pela ação da natureza reprodutiva pelo nosso corpo. Ó, são de acordo com as regras da evolução que passamos. Olha de novo aqui. São de acordo com as regras da evolução que passamos a ter sensações proporcionadas. De novo você tem aqui, minha gente, ó, um sujeito oracional. Você tem aqui um sujeito em forma de oração, que passamos a ter sensações proporcionadas. Então o que esse são está fazendo aqui? É de acordo. Então, minha gente, errado. Logo, a única correta é a letra A. Ah, Guilherme, mas eu achei difícil de ler. É, mas veja, a gente nem teve que analisar a clareza. Porque primeiro eu analiso a correção. E veja, muitas vezes vai acontecer isso aqui. A correção vai responder a questão para mim. Ok? Então, minha gente, não se esqueça. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Vem comigo e eu volto na próxima. Valeu, galera!